as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olá pessoal, eu sou Luzia Alves Castelo Branco, da página do Facebook chamada Compromisso com Deus e do canal do YouTube Compromisso com Deus. Hoje eu trago para vocês essa mensagem, que é uma mensagem de fé fortíssima e que vale a pena a gente analisar, a gente avaliar e a gente refletir. Este texto, ele está escrito nas epístolas do apóstolo Paulo a Gálatas, no capítulo 5, nos versículos de número 16 até o número 26. Essas palavras, elas são muito importantes, porque elas destacam o quanto há um conflito entre a nossa carne e o Espírito que nos conduz. Pois o nosso corpo, geralmente ele é comandado pela nossa mente. E a nossa mente, que é a nossa psique, né? É a nossa alma. Então, nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos seguir sozinhos. Nós precisamos ser conduzidos por Deus. E como que nós seremos conduzidos por Deus? Através da palavra de Deus, através da fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente começa a ter uma rotina espiritual de constante oração, a nossa fé, ela se renova através da palavra de Deus, vem o aceitar, o aceitar a Cristo, vem a gente a se ligar ao Espírito Santo, porque Jesus Cristo, ele veio para nos salvar de nossos pecados, ele veio para nos reconciliar com Deus, pois nós somos pecadores e somos frutos do pecado de Adão e Eva. Mas esse pecado de Adão e Eva, Jesus Cristo, quando ele veio, que ele foi morto, sepultado e crucificado, quando o Cordeiro de Deus, quando o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz para nos salvar, essa barreira ela se quebrou, então a gente acabou que foi reconciliado com Deus. E isso nos deu a oportunidade de termos esse contato direto com Deus através do Espírito Santo e através do amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos uniu. Por isso nós precisamos ter a consciência de que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. No passado, para que as pessoas
falassem com Deus, elas precisavam ir aos templos. Normalmente isso acontecia uma vez no ano. Eles iam aos templos oferecer sacrifícios e tudo acontecia através dos sacerdotes daquela época. Mas depois que Jesus Cristo veio ao mundo, que nos salvou, que o seu cordeiro foi crucificado, né, que o seu sangue foi derramado na cruz, automaticamente nós não precisamos de sacrifício algum, pois esse sacrifício já foi feito através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, por isso, nós precisamos glorificar o nome de Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós conseguimos falar com Deus diretamente. Ou seja, nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. A gente pode se conectar com Deus quando a gente falar com Ele de todo o nosso coração, através da oração, através da fé, através de busca, de entrega e através da dedicação do nosso tempo a Deus. Nós precisamos estar em constante oração para que Deus nos ouça, para que Deus Ele se atente aos nossos clamores. Pois não importa onde a gente ore, onde a gente esteja, pode ser no trabalho, pode ser no carro, pode ser no quarto, onde quer que a gente esteja, pode ser no local onde a gente vai buscar a Deus, né, nas igrejas, nos templos, nos montes, onde quer que a gente esteja, a gente consegue se conectar com Deus através do Espírito Santo. E Deus, Ele não rejeita a oração. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, mas Ele nos ouve. Inclusive, Ele envia os seus anjos para falar conosco. Ele usa de pessoas, Ele usa até de desconhecidos para falar com a gente quando Ele quer falar conosco. Ele usa da palavra dEle, é através de um salmo, é através de um louvor. Então Deus está conversando conosco constantemente. Mas a gente só vai conseguir ouvir se a gente conseguir se conectar com Deus diariamente de forma rotineira. Pois muitas vezes Deus tenta falar conosco, mas nós não ouvimos. Nós precisamos pedir a Deus visão espiritual, pois nós precisamos ser conduzidos por Deus. Voltando aqui à questão da palavra, o que é que tem a ver? Você pergunta assim, Luzia, mas o que é que tem a ver essa questão espiritual? Bom, gente, tem tudo a ver, porque conforme está escrito aqui na palavra, existem sentimentos que a gente revela se a gente está na graça de Cristo ou não, se a gente está convertido à palavra de Deus, convertido ao amor de Cristo ou não. Porque quando a gente está em sintonia com Deus, quando a gente está próximo de Deus, sim, acontecem os levantes do inimigo, a gente passa por desertos, acontecem coisas inexplicáveis, mas ao mesmo tempo a gente leva uma vida mais leve. Se a gente se irava, a gente deixa de irar. Se a gente discutia com as pessoas, a gente deixa de discutir. Se a gente enfrentava um ao outro, a gente deixa de ficar cobiçando ou enfrentando ou brigando, ou, sabe, com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, com pensamentos de tristeza. Então, assim, a vida com Deus é mais leve. Por isso é que eu digo, a gente precisa da condução de Deus, a gente precisa ser conduzido por Deus. E Deus, Ele conduz a nossa alma, conduz a nossa mente através do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos nos conectar com Deus. Porque Deus, Ele está sempre nos ouvindo? Sim. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais nós cumprirmos as suas leis, e quanto mais a gente colocar Deus em primeiro lugar, quanto mais a gente amar ao nosso próximo, praticarmos a verdadeira caridade, que é o amor acima de tudo, mais próximos de Deus nós estaremos.
mais agradaremos a Deus e mais Deus realizará os desejos de nossos corações. Então, pessoal, é muito importante isso. Vamos analisar, vamos refletir através dessa mensagem, pois nós precisamos de Deus. Então, quanto mais perto nós estivermos de Deus, melhor. Pois se a vida com Deus, a gente já passa por momentos de tribulações, momentos difíceis, e nós sabemos que todos nós vamos passar por momentos de tribulações, de desertos, mas que nós vamos sair vitoriosos, pois estamos próximos de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele passou por um verdadeiro deserto, né? Por muito sofrimento, humilhação, perseguição, mas ele saiu vitorioso. Ele venceu o mundo, né? Ele cumpriu a missão dele aqui na humanidade. Então, se Jesus Cristo venceu o mundo, nós também temos condições de vencermos as nossas dificuldades. E nós encontraremos sim pedras em nossos caminhos, mas nós não vamos desistir, pois se nós estamos com Deus, nós já somos vitoriosos. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.